faz uma viagem, passa um tempo longe, dá um refresco para a alma dela, para com esses cursos, com esses livros, com esses diários, com essa fala de morte, ajuda ela. Aí eu falava com toda mansidão: tá bom, não, eu estou cuidando, eu também tenho uma visão do problema dela, ela é médica, reverendo, então ela própria sabe o que está acontecendo. Não é assim. Médico, cura-te a ti mesmo. Ela precisa de outras ajudas e precisa se afastar desse clima. Eu falei com toda sutileza, calma, amor, carinho, algumas vezes nada. Cada vez que ele falava comigo, tinha mais coisa acontecendo, ele numa empolgação frenética, uma euforia assim quase bipolar, e eu angustiado cada vez mais, até que esse amigo disse: olha, a mulher dele morreu. Aí eu sabia que tinha sido suicídio por overdose, porque não era a primeira vez, ela já vinha tentando, se não me engano era a terceira ou a quarta, se eu não estou enganado. E era previsível. E aí eu liguei para ele e falei: meu irmão. E eu estava crente que eu ia encontrá-lo aos prantos. Aos prantos. Mas eu encontrei um cara tranquilo. Ela morreu, ela já estava deprimida há muito tempo, ela não queria mais viver. E ela tomou uma overdose, como as outras. E eu fiquei monitorando o pulso dela, até que ela foi e morreu. Aí quando eu ouvi essa história, eu falei: mas você monitorou os batimentos cardíacos, a pulsação? Monitorei. E ela parou. E aí eu vi que ela estava morta. Eu já salvei gente à beça que tomou quantidades absurdas, 5 caixas de Frontal, 2, 3 de Rivotril cheias, e mais não sei o quê. Tudo que mata é elefante. E eu virava essas pessoas de cabeça para baixo, enfiava um fio, um tubinho de água morna no banheiro, lá dentro do estômago, saía tudo. Jogava leite morno, corria e levava para o hospital, já desintoxicado, lá para o tratamento, que dá tempo. Eu fiz isso muitas vezes, não foram 2, nem 3, nem 4, foram várias. Aí eu falei: ninguém faz isso. De ficar monitorando, ela estava, você sabia que ela tinha tomado, ela ia morrer. Aí eu fiquei tão angustiado que eu desliguei o telefone. Tá bom, meu irmão, estou orando por você. Aí ele falou: mas tem uma irmã aqui comigo que está me ajudando demais, uma irmã querida que estava do lado, que já vem estando comigo desde o sofrimento da minha mulher, ela está aqui comigo e já está me ajudando em tudo. Já vamos preparar, inclusive, um curso, não sei lá o que ele falou, de coisas novas que ele ia fazer. Eu falei: cara, teu filho morreu tem 2 anos, a tua mulher morreu ontem. Por favor, assim não dá para te ajudar, meu irmão, para com isso. Ele sempre me dizendo para eu ficar tranquilo, que ele estava ótimo, estava bem, e que estava recebendo muita ajuda dos irmãos, especialmente dessa irmã querida. Aí eu disse para mim mesmo ali: aqui eu paro, I rest my case. Aí eu falei: Deus te abençoe, fica com Deus. E eu chamo pelo nome dele mesmo, não pelo nome fantasia. Falei: tá bom, fulano, e eu vou ficar por aqui. Deus te abençoe, qualquer coisa eu estou aqui. E pronto, nunca mais falei. Mas ainda ouvi entrada dele em alguns podcasts e algumas coisas, criando a relação entre nós, íntima e visceral, que não havia, exceto do meu amor pela dor dele. E aí, quando foi uma vez em algum lugar, não me lembro mais nem onde é que foi, ou se foi aqui no Papo de Graça, com o Braulio,
que alguém escreveu dizendo: o seu amigo Daniel Mastral está ensinando isso e aquilo, tudo que eu abomino. O cara disse, eu falei: ó, desculpa, se ele está ensinando isso tudo aí, não é meu amigo, não. Porque eu, da minha parte, tentei ser amigo dele de todo o meu coração, para ajudá-lo. Mas ele não faz nada do que você orienta. Eu cheguei a dizer nada do que você manda, porque teve coisas que eu mandei. Faça isso, para você não fazer mais mal a você, nem a sua esposa, nem a ninguém. Faça isso, senão o preço a pagar é alto. Se para você isso é um preço, não faça isso. Com muitas outras palavras, eu espero que ele tenha gravado as dezenas de áudios que eu mandei para ele, está tudo dito lá. E aí nesse dia aqui no Papo de Graça, eu falei: não, ele não é amigo. Amigo te ouve, amigo te considera. Não só usa o teu nome para dizer que você é o máximo e dá força para ele, mas amigo que te respeita mesmo, leva a sério, como ele me dizia, a minha experiência, a minha vida, referência para ele, para muita gente, mas não teve um único conselho de vida e de paz, que eventualmente podiam ter mantido a esposa dele viva, até hoje, que ele tenha seguido. Aí naquele dia eu falei: não é meu amigo, não. Não faz nada do que a gente pede. Só faz o que quer e depois você tem que assumir a responsabilidade por uma amizade em relação à qual você não tem nem um encontro presencial, e tudo que você diz não é levado em consideração, exceto como carinho na hora, mas não é posto em prática. Então eu não quero aceitar essa designação, porque ela é muito perigosa para mim. Eu sei lá o que aconteceu na morte da mulher dele. Eu sei o seguinte: se fosse nos Estados Unidos, ele estava numa encrenca danada, ou na Europa. Porque alguém que vê uma pessoa que tomou uma overdose, que sabe que a pessoa toma uma overdose, e ao invés de sair correndo, fazendo uma lavagem, ele sabe fazer isso tudo porque ele é esperto. Ou então levar correndo para o pronto-socorro do lado de casa, onde eles vão fazer a lavagem, tirar e dar os remédios para cortarem o efeito das drogas, mas fica monitorando. Eu falei: se fosse em outro país, um país sério, isso ia colocá-lo numa situação de risco horrível, de acusação terrível. E eu não quero ser acusado de estar sabendo disso tudo sem ter dito nada, porque eu não concordei com coisa alguma esse tempo todo. Então, Daniel, desculpa, meu filho, se você se sentiu humilhado com o que eu falei e tudo mais. Eu estou falando com franqueza, você viu que é na mansidão que eu estou te dizendo. Eu quis te fazer meu amigo, porque eu fui teu amigo, unilateralmente. Mas você não deu ouvidos a nada que podia ter te salvado da loucura continuada das suas práticas, que podia não ter salvado o seu filho porque já era tarde, mas que podia ter preservado a sua esposa, que, sendo amada por você, poderia estar com você até hoje. O que me deu muita angústia foi que parece que a morte dela, numa rapidez enorme, imensa, foi tirada do seu coração como uma angústia penosa. Eu não sei, Deus me livre de estar julgando. Mas foi a sensação que você me passou, com a intensidade com a qual você me narrou e com a descrição de continuidade ministerial que você já tinha dado a tudo um dia, dois depois da morte dela. Aí eu falei: eu paro por aqui e não assumo mais responsabilidade nenhuma em relação a ele, e a quem eu chamo pelo nome verdadeiro. Não vou assumir mais
nenhuma responsabilidade. E quando o nome fantasia disse que eu era isso, eu era aquilo de bom, eu falei, vamos nos afastando. E quando o cara veio aqui me acusar de ser um validador das práticas dele, eu falei, não. O seu amigo está fazendo... Olha, desculpa, eu não sou amigo dele, não é meu amigo, porque um amigo, Jesus deu um conceito para amigos. Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Eu não quero que os meus amigos façam o que eu mando, mas eu quero que pelo menos eles me ouçam, me levem em consideração. E no meio de tanta exaltação, a minha sabedoria, experiência e gratidão por eu estar ali, eu esperava que a minha vida pudesse ter uma utilidade real que o salvasse de calamidades futuras e evitasse que, ensinando as mesmas coisas, ele continuasse prejudicando a vida e a mente de centenas e milhares de outras pessoas. É só o que eu tenho a dizer. Eu espero que ele não diga mais nada, mas se disser, vai falar sozinho, porque eu não tenho nada a acrescentar e o nosso tempo aqui já voou demais, né, brother? Olá, terráqueos, eu sou o Rogério Vilela e está começando mais um Inteligência Limitada, o programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes e mais interessantes que eu, e hoje não é diferente. Estou com Daniel Mastral, que eu acabei de descobrir que Daniel não é o nome dele, não é? Marcelo. É Marcelo, mas vou chamar de Daniel, tudo bem? Daniel, beleza. Ou Mastral. Mastral é mais difícil, né? Tanto faz. Daniel. Então, Dani, né? Dani, agora já ficou íntimo. Já ficou íntimo. Dá. E antes da gente começar a conversa, eu quero falar para vocês que estão aí na live junto com a gente, que você pode mandar sua pergunta no Superchat, acima de R$30 a gente responde, claro que não vai dar para fazer todos, então faça perguntas